Oi, boa noite, pessoal. Agora eu vou começar a fazer essa transmissão ao vivo. Na verdade, é uma aula aberta, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia esportiva e a preparação mental, e também um pouquinho sobre o curso, uma iniciativa que eu resolvi ter esse ano. Vou contar um pouquinho para vocês. Tem muitas pessoas que estão se interessando, eu fico muito feliz. E aí, o objetivo dessa transmissão ao vivo, dessa aula aberta, então, é também falar um pouquinho desse curso e dessas novas possibilidades que a psicologia do esporte está trazendo para a gente agora, tá? Então, assim, eu já me acostumei um pouco com essa transmissão, porque eu já fiz uma e eu consigo ver vocês entrando e fazendo comentário e perguntando. Então, assim, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem durante essa transmissão. Eu vou tentar responder. Por isso que eu tô de óculos, né? Porque senão eu não consigo enxergar. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a psicologia esportiva, sobre a preparação mental. Então, muitas pessoas ficam perguntando por que preparação mental? Por que vocês estão falando em preparação mental? Então, eu queria começar essa aula aberta, essa transmissão, falando sobre isso. Então, a preparação mental é um nome fantasia que a gente está dando para a psicologia esportiva, para a preparação psicológica. Por que isso? Porque a gente começou a perceber que a questão da psicologia, às vezes, eu acho que isso até já está ficando num passado, a questão de você falar que você faz terapia, que você faz uma preparação psicológica, que você faz um acompanhamento com um psicólogo, muitas vezes é vista de uma maneira estranha. Acho que isso está mudando, então hoje em dia a gente vê muita gente que fala com prazer que faz terapia, e que faz um acompanhamento com psicólogo, mas a gente, de uns tempos para cá, começou a ver esse panorama mudar. No esporte isso também começou a acontecer. Então antes, e eu venho trabalhando há anos, né, 20 anos mais, trabalhando com esporte, no começo era muito difícil, a gente chegava para trabalhar com os atletas e tinha sempre aquela coisa do preconceito, a dificuldade. E hoje em dia a gente vê que não, que os atletas pedem o trabalho, que eles se beneficiam e que eles agora falam de boca cheia, né? Que eles têm uma psicóloga ou um psicólogo e eles fazem um trabalho de preparação mental e de preparação psicológica. Então, o nome preparação mental é um nome fantasia para preparação psicológica. E o mais importante é que isso tudo só pode ser feito baseado na nossa essência-mãe, que é a psicologia. Então, eu venho defendendo muito essa ideia, não só eu, vários colegas vêm defendendo essa ideia da psicologia, porque é uma ciência séria, então todos nós formados em psicologia, as pessoas que estão se formando, que estão fazendo os cursos de graduação, a gente estuda muito. A gente tem uma teoria muito forte, uma prática muito intensa, de estudar comportamento humano, pensamento, sentimento. Então, e para lidar com o ser humano, a gente precisa ter muito conhecimento. É diferente, e eu valorizo todos os tipos de profissão, todos mesmo. Se não tiver alguém para varrer a rua e para recolher o lixo, a gente vive num caos. Se não tiver a polícia na rua, né? Agora lá em Vitória a gente está vendo o caos que está acontecendo na minha cidade natal, porque a polícia não está na rua. Se eu não tiver alguém para me ajudar numa programação de um site e eu não consigo trabalhar. Então, cada profissão ela tem o seu valor e a nossa tem muito valor. Então, a gente, para trabalhar com o ser humano, com o comportamento humano, com o pensamento, o sentimento, a gente estuda muito.
desafio e a gente vive estudando e a gente vai continuar estudando. Então, muito difícil, de repente, a gente comparar o trabalho de um psicólogo com um aconselhador, com uma pessoa que não tem todo esse conhecimento que a gente tem. Mais uma vez, eu não acho que o psicólogo é melhor que nenhum outro profissional. Eu só acho que para trabalhar com o ser humano, a gente precisa ter muito conhecimento. E esse conhecimento só vem de muitos anos de estudo. Estou falando tudo isso para falar da psicologia, que é a ciência mãe, que é a ciência mestra, e a psicologia esportiva, a psicologia do esporte, ela vem da psicologia, ela é uma especialização da psicologia. Então, como eu já falei para vocês aqui, a gente estuda comportamento, pensamento, sentimento e aonde que essa pessoa está. Seja ela um trabalhador, seja ela um estudante, seja ela uma dona de casa e seja ela um atleta. Então, a psicologia esportiva, ela vai estudar o comportamento do atleta, do praticante de atividade física também, da criança que está iniciando o esporte, mas aqui vocês vão perceber que minha fala vai mais vai para o atleta de alto rendimento, que é o que eu estudo, que é o que eu trabalho, que é aonde eu me especializei. Então, quando a gente está falando de um atleta de alto rendimento, ele é um ser humano. Ele é um ser humano que tem várias questões da sua vida, e mais as questões ligadas ao esporte, à competição, aos mundiais, às Olimpíadas e etc. Então, a gente vai olhar para esse ser humano, que é um todo, para o pensamento, para o comportamento, para o sentimento, para os desejos, para as metas. É esse o trabalho que a psicologia do esporte vai fazer. E essa ciência, esse trabalho que muitos profissionais hoje vêm realizando aqui no Brasil, então existem os pioneiros da psicologia esportiva. Para quem não sabe, eu vou falar rapidamente, porque eu já fiz uma transmissão no ano passado, contando um pouco aqui de toda a minha trajetória na psicologia esportiva. Não vem ao caso eu repetir essa história toda. Quem tiver interesse pode fazer contato comigo ou entra no meu blog, que eu estou cuidando mais dele agora, tem um pouco da minha história. Mas assim, falando da história da psicologia esportiva, a gente tem aqui no Brasil 1950 como um marco, a década de 50, com João Carvalhais, que trabalhou na seleção brasileira de futebol, campeã da Copa do Mundo de 1958 na Suécia, e depois dele vieram outros psicólogos. Mas, na verdade, o boom foi a partir dos anos 70, 80, que vários trabalhos e profissionais começaram a aparecer aqui no Brasil. É claro que Estados Unidos, Canadá, outros países vêm trabalhando há mais tempo com a psicologia esportiva. A nossa história ela é mais recente, mas a gente está em 2017, né? Então ela já não é mais tão recente assim. A gente já tem quase 70 anos de psicologia esportiva, e eu acredito que os últimos anos eles vêm sendo sensacionais para a nossa área. Então já não é uma ciência tão nova assim. E o que aconteceu, e aí falando um pouco de alto rendimento, que esses trabalhos, em algum momento, a psicologia esportiva, ela passou por um período muito difícil, e a gente sabe que, como tudo na vida, existem as crises, existem as dificuldades. Em algum momento, a psicologia esportiva não foi bem vista. Então, quando chegava um psicólogo para trabalhar com um atleta ou com uma equipe, a ideia era sempre ou o psicólogo vem para investigar a gente, testar a gente, contar o que a gente está fazendo para o técnico, ou eu sou muito maluco e por isso eu preciso de um psicólogo do esporte, até a hora que isso começou a mudar. Quando que começou a mudar? Começou a mudar quando as pessoas perceberam que a psicologia, a preparação psicológica, ela hoje é um dos pilares da preparação global do atleta. Então, o atleta ele tem a preparação
física. Então, ele tem que fisicamente estar bem, estar forte, estar ágil, resistente para enfrentar um jogo, para enfrentar uma maratona. Ele precisa estar bem preparado técnica e taticamente. Ele precisa estar bem alimentado, ter descansado bem na noite anterior de uma competição. E hoje a gente sabe que ele também precisa estar psicologicamente preparado. E psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, a gente pode dar vários nomes, mas o que é mais importante é a gente entender que a preparação mental, a preparação psicológica, ela faz parte da preparação global do atleta e ela é muito importante. E ela vem ganhando muita força nos últimos anos. Então, a gente, pensando historicamente, a gente teve o problema, as dificuldades, como toda área tem, e agora a psicologia do esporte, a preparação psicológica ou preparação mental é uma realidade. E eu posso falar isso para vocês de boca cheia, porque a gente vem percebendo esse movimento. E, com certeza, os Jogos Olímpicos do Rio foram um marco para a psicologia esportiva, porque definitivamente todas as pessoas, e aí eu não estou falando mais só de atleta, eu estou falando do público em geral, começou a perceber como essa preparação é importante, como o atleta hoje ele reconhece, ele ainda reconhece de uma maneira destacada. Então, é claro que o psicólogo não trabalha sozinho. O psicólogo ele sempre trabalha em conjunto com outros profissionais de uma comissão técnica e com o próprio atleta. Porque se o atleta não quiser, se ele não topar, então se eu chego lá para o meu atleta e falo, olha, vamos fazer um trabalho de visualização, e ele não acreditar e ele não topar, o trabalho vai por água abaixo. Então, é claro que o atleta é o primeiro a topar o trabalho, curtir o trabalho e se empenhar no trabalho, e todos os outros membros da comissão técnica são super importantes. A parceria que a gente faz com o treinador é super importante, porque se ele não acreditar no nosso trabalho e ajudar, a gente não consegue trabalhar. Os outros profissionais, fisioterapeuta, médico, preparador físico, massagista, roupeiro, gestor, todos os profissionais que estão envolvidos ali naquela equipe ou com aquele atleta são super importantes. Agora, o que aconteceu? A psicologia ela foi uma das últimas a chegar. Então, enquanto outras áreas, a nutrição, a fisioterapia, a medicina esportiva, elas já estavam muito fortes no esporte, a psicologia ainda não, ela estava frágil. E aí, quando ela começa a chegar mais fortemente, quando ela começa a aparecer, aí ela aparece às vezes sozinha. Então, de repente, quando é citado o trabalho de um psicólogo, ou quando o atleta fala que ele estava muito bem, que ele não sentiu a pressão e tal, parece que a psicologia ela é a mais importante, mas não é isso que acontece. É que ela é a novidade. E quando é a novidade, se fala mais nela. Então, isso é muito importante a gente entender, que a gente só consegue trabalhar com um atleta ou com uma equipe se a gente estiver numa equipe multidisciplinar, que conversa, que trabalha junto, que se ajuda. O psicólogo, muitas vezes, ele vai também trabalhar com os profissionais dessa comissão técnica para ajudar no dia a dia deles. Então, o psicólogo é aquele cara que está um pouquinho, às vezes, de fora. Não de fora do trabalho, mas é aquele que não está, muitas vezes, inserido no dia a dia. Não me entendam mal, o psicólogo ele está no dia a dia dos atletas, ele precisa estar em treinamento, ele precisa estar em competição, mas muitas vezes ele não fica ali full time com aquela equipe, como fica o preparador físico, o treinador, o fisioterapeuta. E aí ele consegue ter um olhar diferenciado, um pouco mais distanciado da realidade e consegue ver coisas, às vezes, para ajudar também o funcionamento daquela equipe e daquele profissional. Então, muitas vezes, essas trocas são importantes. E é uma via de mão dupla. Eu posso ajudar um
fisioterapeuta, o médico, e eles também podem me ajudar. Então, é nessa dinâmica toda que acontece o trabalho do psicólogo do esporte. Eu estava falando um pouco para vocês dos Jogos Olímpicos do Rio, onde muitos atletas falaram do trabalho psicológico. Então, a gente teve vários contando que tinham psicólogos, que fizeram um trabalho com psicólogos, e mais uma vez, eles também tinham fisioterapeutas, eles também tinham preparadores físicos, mas a tal da novidade, é o fenômeno da novidade. E daqui a pouco o psicólogo vai ser uma figurinha comum na vida dos atletas, e talvez essa evidência não exista mais. Pensando em Jogos Olímpicos, a gente olhando um pouco a trajetória da psicologia nos Jogos Olímpicos, esses tempos eu acabei, junto com a Aline e com a Alessandra Dutra, que são as minhas companheiras lá, minhas parceiras no Comitê Olímpico Brasileiro, a gente teve que escrever um capítulo de um livro e eu acabei fazendo uma retrospectiva, buscando um pouco, não achei nada escrito sobre isso, eu fui buscar um pouco esse conhecimento. Quem são os psicólogos que trabalharam com os atletas durante os ciclos olímpicos? Quais trabalhos que foram feitos? E assim, a gente tem 1992, isso que eu vi, isso que eu consegui ter de informação. Busquei assim com alguns colegas também, então se vocês tiverem alguma informação que difere um pouco da minha, vocês até podem mandar para mim. Mas o que eu observei, o que eu pesquisei é que o primeiro registro que a gente tem de um trabalho que foi muito bem sucedido foi a Regina Brandão, Barcelona, 92, o time do vôlei masculino, a seleção brasileira, que era comandada pelo Zé Roberto. A Regina fez um trabalho. 96, a gente sabe que alguns psicólogos trabalharam, mas nada muito evidenciado, a gente não tem nenhum registro, e aí a gente começa a perceber um movimento de um trabalho da psicologia esportiva no esporte e nos Jogos Olímpicos, que são o auge do esporte de alto rendimento. Mais recentemente, e aí eu tive oportunidade de estar nesses últimos ciclos olímpicos. Eu fui em 2004 para as Paralimpíadas, agora a gente fala Paralimpíadas, né? Para as Paralimpíadas de Atenas, com basquete em cadeira de rodas. Eu tinha trabalhado nesse ciclo com voleibol sentado, voleibol paralímpico. Em 2008, eu fui com o Zé Roberto, com a seleção feminina de vôlei. Eu vinha trabalhando... o Talmo está me falando aqui que ele fez parte do estudo. Eu sei disso, Talmo, em 92. Então, realmente foi o início de tudo. 2008, eu fui com o Zé Roberto, com a seleção feminina, e eu vinha já trabalhando com as categorias de base desde 1996. Então, eu já tinha uma grande experiência tanto com a questão da preparação psicológica, como com o vôlei feminino. Todas essas meninas, a maioria delas, na verdade, tinha sido atleta de base da seleção e eu tinha conseguido trabalhar com elas. Então, em 2008, a gente já via alguns psicólogos trabalhando isoladamente com os atletas. Se eu pecar aqui, esquecer o nome de algum, mas a gente tinha o Diego trabalhando com o Hélio, a gente tinha a Natália Falavina, não sei o nome do psicólogo dela, tinha um psicólogo no box, tinha o Lucas na vela. Então, em 2008, a gente já tinha alguns psicólogos trabalhando com atletas olímpicos, mas esses psicólogos ainda estavam separados e eles não apareciam, eles nem se conheciam. Eu lembro que eu encontrei o psicólogo do boxe, desculpa, não estou conseguindo me lembrar o nome, mas a gente tinha então essa realidade. Em 2012, isso começou a mudar um pouquinho. Então, a gente já teve um número maior de modalidades que foram atendidas. A gente tem um registro lá pelo COB que foram 11 modalidades
olímpicas atendidas por psicólogos com esse trabalho de preparação psicológica nos Jogos Olímpicos de Londres. E a gente já teve uma movimentação do Comitê Olímpico Brasileiro maior, né, em relação à questão da psicologia. A gente teve uma reunião, Maria Cristina estava lá nessa reunião de 2012, com alguns profissionais que iam para Londres com o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro. E alguns outros foram pelas confederações. Nessa época eu fui com Alisson Emanuel, com vôlei de praia, que era comandado pela Letícia Pessoa, e a gente conseguiu a medalha de prata. E a partir daí as coisas começaram a aparecer mais, os psicólogos começaram a trabalhar mais, a gente já começava a ver psicólogos em clubes, muitos alunos interessados, a gente recebe muito e-mail, muito pedido de ajuda de alunos, então a gente começou a ver, eu me envolvi em vários cursos de especialização, fui supervisora do SEDES, montei com a Carla de Pierro e com o Eduardo Silo um curso no Núcleo Paradigma. Então eu fui me envolvendo com essa parte também e a gente viu esse movimento muito grande depois de 2016. E aí, agora, para 2016, o Comitê Olímpico, Jorge Bichara, que é o nosso chefe lá no Comitê Olímpico Brasileiro, montou uma equipe. Na verdade, ele chamou eu, a Alessandra Dutra e a Aline Wolff e o Antônio Carlos Moreno, que faz um trabalho de coaching, para coordenar uma equipe de preparação mental. E a gente, pela primeira vez, conseguiu reunir um número grande de atletas. Vou só tomar uma aguinha aqui. Um número grande de atletas que eram atendidos por psicólogos, e esse grupo de psicólogos que já tinham algum vínculo com atletas olímpicos foi sendo reunido, a gente conseguiu mapear esses psicólogos, a gente conseguiu reunir em algumas reuniões lá no Comitê Olímpico, então foi uma iniciativa muito legal, e a gente ficava muito, no começo, preocupada, porque assim, como é que vai ser todas essas pessoas, então assim, tinham pessoas muito importantes da área, Regina Brandão, Maria Cristina, vários outros, Gilberto, do vôlei masculino, Adriana Lacerda, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, que também se eu ficar aqui falando o nome de todo mundo, a gente não termina hoje, mas assim, muita gente legal, que já trabalha há muito tempo com a psicologia esportiva, estava lá, Lena Mar, conversando com a gente, discutindo, e isso foi muito bonito, porque a gente começou a criar uma identidade da psicologia esportiva no Brasil, porque até então todo mundo trabalhava muito longe um do outro, e a partir desse ciclo, a partir de 2015, que essa comissão, essa coordenação começou a trabalhar, a gente conseguiu juntar essa equipe, a gente discutia os casos, porque é muito importante. Por mais que a gente tenha conhecimento, muitas vezes a gente se depara com uma dupla campeã que tem algumas questões, com uma equipe campeã que tem algumas questões para serem trabalhadas. E por mais que a gente estude, que a gente trabalhe, muitas vezes a gente sozinho não consegue achar a saída para aquela situação com a nossa comissão técnica. Então a gente tem que buscar os nossos colegas. E foi muito legal isso que aconteceu. A gente ficava feliz cada reunião que a gente fazia, que vinham as pessoas do Brasil inteiro. Era aquela felicidade, era aquela alegria, a gente se encontrava, a gente discutiu casos, a gente discutiu avaliação, protocolos, construiu ferramentas, construiu materiais, e foi muito legal. E o trabalho, é claro que, sendo aqui no Rio, o acesso dos psicólogos aos atletas também foi maior, né? Também foi mais possível. E foi tudo muito, muito legal. E eu acredito que a gente foi um marco, 2016 foi um marco justamente pela união que a gente assistiu, eu acho, tá? Eu acredito que foi a primeira vez que isso aconteceu, que os psicólogos esportivos se uniram, trabalharam juntos e construíram
o nome da psicologia esportiva, da preparação mental no Brasil. A gente vê, às vezes, sempre a gente acha que lá fora é muito melhor que aqui. E eu tive a oportunidade de, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, ir para a Noruega, em outubro do ano passado, para participar de uma reunião com alguns países europeus. E, sinceramente, eu acho que alguns países estão mais avançados. A gente tem os Estados Unidos com um departamento de psicologia do esporte que trabalha há anos, organizado, sistematizado. A gente tem o modelo da Austrália, mas a gente também está à frente de muitos outros países. Então, ali naquela reunião com vários países europeus, eu pude perceber que o Brasil está muito avançado, que o trabalho que a gente vem fazendo aqui, o conhecimento que a gente está construindo aqui, bem adaptado para o atleta brasileiro, para a nossa cultura, não está devendo nada para outros países. E aqui a gente pode construir conhecimento, e aqui a gente pode trabalhar, e eu acho que é por aí que a gente vai caminhar daqui para frente. Então, por isso que eu acredito fortemente que 2016 foi sim um marco, e a partir de agora, 2017, 2018 e 2019, a gente vai trabalhar pesado para fazer bonito em Tóquio e repetir ou fazer mais sucesso do que a gente fez no Rio. Eu não consigo responder as perguntas de vocês, tá? Porque ou eu presto atenção no que eu tô falando, ou eu presto atenção. Mas eu dou uma olhadinha aqui e vejo algumas perguntas, tá? Mas depois eu respondo todas. Livros e ferramentas, aqui eu tô com uma pergunta, aí eu vou falar um pouco sobre isso. Obrigada, Júnia. Então, falando um pouco desse desenvolvimento, como eu estava falando no começo da transmissão, para a gente fazer um bom trabalho, a gente precisa ter muito conhecimento. Então, eu tenho certeza que não só eu, mas todos os psicólogos que hoje trabalham, seja no esporte, seja na clínica, na escola, o trabalho é sempre fruto de muito conhecimento. E é por isso que a gente precisa, na psicologia esportiva, desenvolver esse tipo de conhecimento. Hoje a gente tem pouca informação disponível e poucas condições das pessoas se formarem, se graduarem, se especializarem na psicologia esportiva. Não é zero, mas é pouco. Então, essa minha iniciativa de fazer esse curso online, ele é justamente para ajudar a suprir um pouco essa escassez de informação que a gente tem na área. Não me acho mais competente que ninguém, mas estudo muito, tenho uma bagagem de trabalho enorme e já fiz parte de vários projetos, e agora eu vou tocar esse projeto sozinha. No ano passado, eu montei grupos de estudo online. Já estou até vendo aqui o pessoal entrando, o pessoal que fez o grupo comigo, a Márcia Del Valle, a Márcia Pila Del Valle, que eu até brinquei com ela, não sei por que você está fazendo esse grupo, porque você sabe muito, mas ela ajudou bastante na condução do grupo também. Então, foi legal porque a gente se reuniu num programa de internet e era como uma sala de aula, e a gente conseguia se ver, a gente conseguia conversar. Foi uma experiência incrível, eu tenho certeza, para todos os alunos, mas muito mais para mim, porque a gente tinha discussões, e nessas discussões eu descobri um monte de coisa que eu não sabia e que eu queria saber, e era muito legal. E aí eu ia estudar, a gente ia buscar esse conhecimento. A ideia, eu estou acabando de receber uma pergunta aqui, se esses grupos vão acontecer esse ano. A ideia esse ano é o curso online. Então, esses grupos foram... eu usei esses grupos para aprender um pouco a trabalhar online,
para ver se essa ideia dava certo, para ver se essa tendência que hoje é a internet e fazer as coisas não mais ao vivo, mas à distância, virtualmente, eu queria ver se isso dava certo e se eu conseguia fazer. E deu muito certo. E agora esse segundo projeto, que já era uma meta no ano passado, é montar esse curso. Aliás, ele já está montado. Tá? Já está montado na minha cabeça, tem o conteúdo que está no meu blog, e eu vou contar um pouquinho para vocês por que esse curso e o que ele pretende. Então, assim, por que online? Online porque é uma realidade. As pessoas não conseguem mais, não todas as pessoas, mas a maioria, pelo menos a gente que mora aqui em São Paulo, a gente vive na dificuldade do deslocamento. Então, às vezes, eu atendo no consultório até tarde, ou eu trabalho aqui, eu trabalho ali. Então, online, para facilitar a vida da gente e para facilitar as pessoas que não moram em São Paulo, eu moro em São Paulo hoje, elas podem participar quando o curso é online. Se o curso é presencial, você ou diminui o número de pessoas que pode ter acesso ao curso, ou você faz as pessoas se deslocarem. Eu já dei curso no SEDES, era um esquema que tinha aulas, eu não me lembro, eram quinzenais presenciais em São Paulo. Então as pessoas que moravam fora, tinha gente da Bahia, tinha gente do Sul, as pessoas vinham para São Paulo de 15 em 15 dias, e nas férias, julho e janeiro, tinha um intensivão. Isso é uma possibilidade, deu certo, foi muito legal. Eu era supervisora desse curso também. Foi, eu acredito, o curso pioneiro de psicologia esportiva aqui no Brasil. Depois eu participei também, eu ajudei a Carla e o Edu, a gente montou um curso no Paradigma, também presencial, nesse mesmo esquema que a gente tinha muita gente de São Paulo e as pessoas de fora tinham que se deslocar. Então, a ideia é fazer online porque a gente tem essa facilidade. Primeiro, quem mora aqui pode assistir a aula no seu consultório, na sua casa, onde tiver. Quem mora fora de São Paulo, e eu sei que fora de São Paulo, e aí eu estou pensando aqui, tem a Fernanda aqui de Goiânia, outras cidades, né? Rio ainda tem alguma coisa, mas Vitória, sei lá, Goiânia, Minas tem gente trabalhando, mas eu não sei o quanto tem de curso. Então, a gente possibilita a participação das pessoas que não moram aqui ou que moram aqui em São Paulo e tem essa vida corrida de não conseguir sair de um lugar e chegar no outro. E eu estou fazendo, né, ainda não terminei de assistir as aulas, um curso online de ACT-TCC, do Giovanni Perri. Na verdade, que é de Porto Alegre. Foi a Aline Wolff, minha parceira, que me indicou esse curso. E eu achei que era uma boa ideia, porque queria ter mais conhecimento da área e online. Eu não conseguia assistir as aulas dele ao vivo, eu assistia sempre depois as aulas gravadas, ainda não terminei de assistir as aulas e eu consigo assistir qualquer aula que eu quiser, na hora que eu quiser. Tá? Então eu tenho essa facilidade também. Eu tenho um tempo, eu estou no consultório, tenho um horário vago, eu assisto uma aula. Então, a facilidade do online é muito legal. Então, por isso que eu tive essa ideia de fazer online e me inspirei no curso do Giovanni para fazer esse curso online. Então, qual é a ideia do curso? A ideia do curso é que as aulas sejam semanais de 1h30. 1h30, cada aula vai ter um conteúdo. Se vocês entrarem no meu blog, samialage.com, vocês vão ter um post com algumas informações e com o conteúdo das aulas. Então, a gente vai ter, primeiro módulo, Introdução à Psicologia Esportiva, um pouco do legado do Rio, do status da psicologia esportiva hoje, vamos falar um pouquinho de alguns temas importantes.
E aí a gente entra no módulo seguinte, o módulo 2, que é o módulo, estou procurando aqui onde que eu coloquei, que é o módulo... no módulo 1 a gente também vai discutir um assunto que é muito importante e relevante, que a gente discutiu muito no grupo. Agora, até sábado passado, a gente fez um grupão online e a gente estava falando justamente, a gente estava falando novamente sobre esse tema, que é a questão da psicologia clínica e a psicologia esportiva, onde elas se encontram e quando elas se separam. Então, esse tema entra também no primeiro módulo, que é o módulo de introdução. Depois a gente passa para o módulo de avaliação e planejamento, que é onde a gente vai explorar esse tema de como é que eu faço uma avaliação, observação de comportamento, entrevistas, questionários, testes, o que eu posso usar. Depois da avaliação, como é que eu penso esses dados, como é que eu planejo o meu trabalho, como eu faço uma periodização da preparação psicológica. Eu estou olhando aqui no computador que eu estou colando, porque eu não sei o conteúdo todo de cor. E aí vem o módulo das habilidades básicas, que a gente vai entender um pouco melhor sobre concentração, motivação, ansiedade, pré-competitiva, etc. E aí a gente entra no quarto módulo, onde a gente vai trabalhar com as técnicas de intervenção, as mais importantes: estabelecimento de metas, técnicas de mindfulness, relaxamento e meditação, autofala, visualização, etc. Então, é o módulo das técnicas. Tem muita gente doida para saber sobre técnicas, né? Então, a gente tem muitas técnicas, algumas que vêm da psicologia, algumas que são adaptadas, algumas que são da psicologia do esporte especificamente. E o último módulo é o módulo que a gente vai trabalhar vários temas da psicologia esportiva, que a gente vai falar sobre trabalhos em equipes multidisciplinares, a gente vai falar sobre reabilitação de atleta, trabalhar com equipes masculinas e femininas, transição e término de carreira, comportamento ético, e vamos finalizar discutindo o caso. Então, olhando para casos reais, olhando para casos que a gente vê no dia a dia e pensar um pouquinho coisa, um atleta agride o outro, poxa, vamos pensar sobre esse comportamento, sobre esse caso? Então, essa é a ideia do curso também. E aí, como se não basta... Então, 1h30 de aula, é claro que eu não vou ficar falando 1 hora, a aula vai ser ao vivo, tá? E vai ser gravada. Então, vocês, né, ou as pessoas que vocês conhecem, que vocês possam indicar esse curso, a ideia é, eu vou ter que marcar um horário, e eu vou marcar o horário de acordo com a minha vida, que vai ser na quinta-feira à noite. Essa é a primeira turma que eu consigo fazer, quinta-feira às 8 horas, podendo começar às 8h30. A gente vai ver os interessados como é que vão se adequar nesse horário. Então, a ideia é fazer essa aula ao vivo, mas essa aula vai ser gravada. Então, quem não puder participar da aula ao vivo, não tem problema, vai ser a mesma coisa. Eu tô contando para vocês que tô fazendo um curso onde eu só assisto a aula gravada e é a mesma coisa. Por quê? Eu tô terminando um portal de alunos, você vai ter um lugar onde você vai clicar e você vai poder fazer as perguntas que você quiser para mim. Não só pelo portal de alunos, mas pelo meu e-mail pessoal. E eu sou super disponível, vou responder as perguntas na medida do possível, todas que aparecerem. Então, essa questão de tirar dúvidas vai ser 24 horas. A gente vai ter essa possibilidade. Então, não se prendam ao horário. Eu marquei esse horário para fazer essa aula ao vivo, porque eu acho que é muito mais natural eu estar aqui dando aula para pessoas que existem do que estar gravando aulas. Ocasionalmente, pode ser que alguma aula tenha que ser gravada, porque eu tenho alguns compromissos com os meus atletas, com o meu consultório, com o Comitê Olímpico Brasileiro, mas a ideia é essa. Então, não tem diferença nenhuma você assistir a aula online ou você assistir a aula gravada. O importante é você assistir a aula. Você vai ter esse espaço para tirar dúvidas. E você tem também o bônus, tá? Que eu também copiei do Giovanni,
você tem um bônus de fazer uma supervisão comigo. Eu tô pensando em a gente montar 2 supervisões, tá? Para cada aluno matriculado e que está fazendo o curso, cada aluno tem direito a 2 supervisões individuais, tá? Que aí sim podem ser presenciais no meu consultório. Então, quem morar em São Paulo ou quem estiver passando por São Paulo e quiser fazer a supervisão comigo, vai agendar, vai no meu consultório, a supervisão vai ser presencial. Ou ela pode ser online também. FaceTime, Skype, a gente pode fazer a supervisão online também. Então, eu tô abrindo essa possibilidade da gente fazer essa supervisão, que pode ser para acompanhar caso, para montar planejamento de trabalho, para infinitas finalidades. Então, esse é o bônus. Eu vou olhar aqui se eu não estou esquecendo de nada. Mais uma coisa. O material, a aula gravada vai ficar no portal. E além da aula, você vai... as pessoas que se inscreverem no curso vão ter acesso a protocolos de intervenção, protocolos de avaliação, textos, inúmeros instrumentos que vão ser disponibilizados também no portal de alunos. Então, isso também é um bônus, uma vantagem desse curso online. Então, vai estar lá, você vai poder usar, você vai poder entender como é que funciona, de repente, um protocolo de avaliação de atleta, um protocolo onde eu identifico um pouco as dificuldades, por exemplo, em termos de concentração, protocolos de visualização, como é que eu faço um trabalho de visualização com o meu atleta. E é isso. Michele, as aulas começam no dia 9 de março. É uma quinta-feira depois do carnaval. Então, a gente vai, durante esse mês, eu espero que até domingo eu tenha esse portal, ele já está formatado, eu só falta alguns detalhes de integrar esse site com algumas ferramentas, que eu não sou tão competente nisso, então eu tô apanhando um pouco, mas até o fim de semana esse portal vai estar no ar, vocês vão poder fazer as inscrições e já ter acesso a algumas coisas, alguns vídeos, alguns textos, já tem o contato comigo também, e dia 9 de março essas aulas começam. O curso vai durar 10 meses, a gente começa então dia 9 de março e termina dia 8 de dezembro, se eu não me engano, que é uma quinta-feira. Então, a gente tem aulas durante todos esses meses, dá mais ou menos 40 e poucas aulas. E o que mais que eu tenho para falar para vocês? Eu acho que é isso, de informação básica. Eu estou fazendo um valor muito parecido com o que eu propus para o curso, para os grupos de estudo. Você vai poder pagar esse valor, eu estou tentando integrar com o PagSeguro, então você vai pagar esse valor à vista com desconto ou até 18 vezes, tá? Eu não quero que isso seja um problema para ninguém, então eu tinha pensado até em fazer 2 valores, um valor com desconto para alunos antigos e tudo, mas eu decidi fazer um valor só, facilita a minha vida de vocês, enxuguei esse valor para ser bom para todo mundo, então a partir de amanhã, sábado no máximo, vocês já vão ter todas essas informações, os links para fazer a inscrição, para acessar o painel e o portal de alunos. Então, vai estar tudo bonitinho, arrumadinho para vocês. Então, é isso. A ideia era essa. Chico, técnico de ginástica, vou encontrar vocês no Rio logo, logo. Obrigada por você ter entrado aqui. Queria agradecer a todo mundo que curte as coisas que eu posto, que me dá força, que admira meu trabalho, as mensagens de carinho, meus atletas número 1 também. Queria agradecer muito esse apoio que todo mundo tem me dado, que as pessoas, meus amigos, as pessoas que às vezes nem me conhecem muito, mas que buscam informação.
Eu sou uma trabalhadora, eu trabalho arduamente em favor da psicologia do esporte, porque é a paixão da minha vida, né? Depois do Luiz, dos meus filhos, da minha família, da minha casa, a psicologia, o meu trabalho é muito importante na minha vida. E a psicologia esportiva é muito importante. Eu sou clínica também. Eu gosto muito de fazer clínica. Eu tenho muitos pacientes queridos no consultório, lá na Clínica Move, que é minha casa, né? Mas a psicologia do esporte é muito importante na minha vida. Então, tudo que eu faço é com muito amor, é com muito carinho, porque eu acredito que só assim a gente consegue fazer bem o que a gente se propõe a fazer. Meu trabalho tem muito carinho, tem muito amor. E esse curso ele está sendo montado dessa maneira. Cada aula vai ser cuidada, cada protocolo vai ser cuidado. Eu vou abrir nesse curso coisas que eu uso particularmente, porque eu não tenho nenhum problema de contar o que eu faço, como eu faço e o que eu uso. Eu nunca tive esse problema. Então, é esse o meu objetivo, é eu poder estar desenvolvendo esse trabalho junto com vocês, aqui na minha casa, né, perto dos meus filhos. Então também é um projeto de vida. Eu quero esse ano, esse ciclo, ficar um pouco mais perto da minha família, da minha casa. Então esse projeto também ele encaixa muito na minha vida hoje. Se quem quiser fazer o curso, quiser falar comigo, tem o meu e-mail, meu blog, vocês têm acesso à minha página pessoal. Meu blog é samialage.com. Tem algumas coisas, é um blog que está em construção, e eu estou alimentando ele. Eu tenho um site também, que é samialage.com.br. Está um pouco desatualizado, porque agora eu estou alimentando o blog com as coisas mais atuais. Tem uma página no Facebook, tem a minha página pessoal, que eu tenho certeza que tem bastante coisa lá de informação. Então, quem quiser mais informações sobre o curso, entra no blog. Eu vou publicar aqui logo que o portal de aluno e as páginas de acesso estiverem prontas. Eu tenho um grupo enorme de pessoas que se interessam e que eu tenho o e-mail de vocês, e eu vou mandar todas as informações por e-mail também. Quem conhecer pessoas, psicólogos que gostem da área, que não estão assistindo esse vídeo hoje, que não têm acesso à minha página pessoal, por favor, façam a propaganda, divulguem, me ajudem a divulgar esse curso. E é isso, tá? Acho que chega de eu falar. O pessoal aqui em casa fala que eu falo muito, mas é muito gostoso poder bater esse papo aqui com vocês, tá? Então, quem tiver dúvidas que não forem esclarecidas nesses canais que eu passei para vocês, por favor, entrem em contato comigo, tá? Pra gente poder, questões particulares, ideias, eu sou muito aberta a todas as novidades, tá bom? Então, um beijo para vocês, boa noite, que esse ano de 2017 seja muito bom para todos nós, para o nosso país. Um beijo especial para o pessoal de Vitória, para os capixabas, que tudo se normalize lá. A gente está rezando muito. Se Deus quiser, daqui 15 dias eu estou lá trabalhando com Alisson e Bruno. Então, rezando para tudo se acalmar, e para a gente poder produzir e fazer do nosso país um país melhor, um lugar gostoso da gente viver. As Olimpíadas celebraram muito isso, né? Quem acompanhou percebeu como as coisas aqui dão certo e são gostosas. Tá bom? Boa noite para vocês. Obrigada por vocês terem compartilhado esses momentos aqui comigo. Um beijão, divulguem, e quem quiser estar junto nessa jornada, pode vir que vai ser muito divertido. Tá bom? Beijo, obrigada. Boa noite.